A gente tem informações diretamente do nosso correspondente internacional. Rebeldes do Iêmen reivindicaram um ataque com drones contra Israel como ato de represália pela guerra que enfrenta contra o Hamas. Luca Bassani, as suas informações. Desde 2014, um outro conflito no Oriente Médio se torna uma das maiores catástrofes humanitárias em curso atualmente. A guerra civil no Iêmen já matou mais de 300 mil pessoas, das quais 85 mil são crianças, muitas delas morrendo de fome e com um estado severo de desnutrição. A guerra civil no Iêmen é uma guerra de procuração entre os árabes sunitas, representados principalmente pela Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, e os persas xiitas, representados pelo Irã, que financiam o grupo rebelde dos Houthis, que inclusive domina a capital Sanaa e que tem como lema morte a Israel, morte aos Estados Unidos e vitória ao Islã. Um grupo fundamentalista muito radical que tem como objetivo também a destruição do Estado de Israel e a implantação de um sistema teocrático muito parecido com um dos ayatolás dentro do Irã, dentro do Iêmen, uma vez que essa guerra seja finalizada. Hoje, inclusive, vemos que eles admitiram a autoria de enviar um dos mísseis, um dos drones para a região de Elat, em Israel, dizendo que estão apoiando o Hamas. Isso poderia significar que o conflito estaria passando por um processo de escalada, não só na fronteira norte de Israel com o Líbano, onde se concentra principalmente outro grupo político e terrorista chamado Hezbollah, mas também com outras facções radicais dentro do Oriente Médio, que vendo a situação de Gaza e olhando a questão palestina de maneira geral, se colocam automaticamente contra o Estado de Israel e estariam dispostos a entrar na guerra. O papel do Irã é sempre fundamental de ser analisado, já que é um país isolado do aspecto político, tanto se compararmos com o Ocidente, quanto na própria região, com apoio simplesmente de grupos pontuais e não de estados propriamente dito. Também continuaremos acompanhando essa questão e esperando para ver quais serão os próximos passos nessa guerra que já completou 24 dias. De Munique, na Alemanha, Luca Bassani. Bom, professor Igor Sabino, esse ponto que o Luca traz é interessante porque há uma escalada da violência naquela região e não necessariamente por países, mas sim por grupos de cada país e muitas vezes esses países apoiam esses grupos, né? Isso pode acabar implicando de que maneira a sequência dessa guerra? Então, a gente tem visto aí um fenômeno nas relações nacionais, principalmente do Oriente Médio, como foi mencionado na reportagem, das chamadas guerras por procuração, que são quando potências regionais como o Irã e a Arábia Saudita, eles se utilizam aí desses proxies, desses grupos rebeldes, grupos terroristas, para alcançar os seus objetivos geopolíticos na região. No caso do conflito atual entre Israel e o Hamas, a gente percebe que um dos principais objetivos que o Irã tinha é que isso fosse criar crises diplomáticas entre Israel e os países árabes, principalmente aqueles países que são os seus aliados, como o Egito, a Jordânia, principalmente os Emirados Árabes, que fazem parte dos acordos de Abraão, com o propósito de atrapalhar as negociações que estavam sendo mediadas pelos Estados Unidos de um acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita. Isso daria à Arábia Saudita uma série de vantagens do ponto de vista militar e defesa, garantias, inclusive, do próprio Estados Unidos, de que se a Arábia Saudita fosse atacada pelo Irã, os Estados Unidos iria revidar para defendê-la. Então, em um primeiro momento, a gente vê que o Hamas alcançou esse objetivo, porque houve uma forte coordenação dos países árabes contra Israel, houve um temor até mesmo de que relações diplomáticas fossem rompidas com o Egito, muita incerteza quanto ao futuro dos acordos de Abraão, só que essa semana a gente começou a ver sinalizações indo contra os interesses do Irã. A Arábia Saudita sinalizando que depois dessa guerra está disposta a negociar com Israel novamente o reconhecimento. A gente já começa a ver o Egito moderando o tom em relação a Israel outra vez por conta dessa diplomacia americana. Os Emirados Árabes dizendo que, apesar de tudo que está acontecendo, a relação com Israel permanece. Então, a gente precisa entender essa escalada nesse contexto. Ô, professor, só mais uma questão, e falando não só no âmbito da ONU, mas também dos grandes países, das grandes potências mundiais, o governo americano acusou a Rússia de estar se beneficiando desse conflito. De que forma Estados Unidos e Rússia trocam essa guerra de palavras, vamos dizer assim, e isso pode também contribuir para a sequência da guerra, professor?
Então, a gente precisa entender que a Rússia ela desempenha um papel nesse conflito do Oriente Médio já faz um tempo. Então, muitos analistas falam que o que preparou a Rússia, por exemplo, para a guerra na Ucrânia foi a experiência que ela já havia ganho na guerra da Síria. A Rússia ela tem sido muito atuante nesse conflito, ao lado principalmente do regime de Bashar al-Assad, que também era apoiado pelo Irã. Até então, Rússia e Irã tinham interesses distintos nesse conflito, mas desde que teve início a guerra da Ucrânia, pelo fato que a Rússia ela ficou mais isolada no cenário internacional, devido às sanções do Irã também, então a gente viu uma aproximação maior. Então, o que a gente observa é que a Rússia tem visto aí esse enfraquecimento moral dos Estados Unidos, por assim dizer. Os Estados Unidos, bem como a Europa, tem sido muito criticada internacionalmente por estar apoiando o direito de Israel de se defender, principalmente pelos chamados países do Sul. Então, isso fortalece a narrativa aí que a Rússia tem, também a China, da necessidade de uma nova ordem internacional não mais baseada nos Estados Unidos. A gente viu isso muito claro nas discussões que houve no Conselho de Segurança da ONU, na resolução do Brasil que os Estados Unidos vetou, depois a Rússia foi lá, vetou a dos Estados Unidos. Então, a gente vê a Rússia utilizando esse conflito para propagar mais uma vez a sua narrativa contrária ao Ocidente, contrária aos Estados Unidos. Professor Igor Sabino, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, gerente de conteúdo da Stand With Us Brasil. Muito obrigado pelas análises e um abraço, até a próxima. Até mais, eu que agradeço.